livro de 1 Crônicas, o capítulo 13, o verso de número 7. Enquanto os irmãos procuram, 1 Crônicas, capítulo 13, o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo e é conduzido por Uzar e Aior. E Davi, todo israelita, ia dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liros, tamborins, símbolos, cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzar estendeu o braço para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. E a ira de Deus acendeu contra Uzar. Ele o feriu por ter tocado na arca. Uzar morreu ali mesmo, diante de Deus. E Davi ficou contrariado, porque o Senhor acendeu a ira e havia fulminado Uzar. Até hoje, naquele lugar é chamado Pérez Uzar. E naquele dia Davi teve medo de Deus e perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso designou a trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o Gate. E a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou a sua família e tudo o quanto possuía. Amém, irmãos? Os irmãos que estão me ouvindo, estende a mão assim, estão me ouvindo claramente? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus? Irmãos, nós sabemos que a arca é chamada como presença de Deus, arca da aliança, arca do concerto. A Bíblia vai dar vários nomes para esse caixote de madeira revestido de ouro para o lado de dentro e revestido de ouro para o lado de fora. A arca tinha 3 coisas preciosas escondidas dentro da arca. A primeira coisa era os 10 mandamentos que Deus atirou para Moisés na tábua da lei. A segunda coisa era a vara de Arão que florescia. A terceira coisa era o maná escondido que estava dentro da arca. Só que a Bíblia diz no livro de Samuel, o capítulo 6, para registrar que os filisteus tomam a arca do povo de Israel. E quando o filisteu toma a arca do povo de Israel, o povo fica desprovido, a mercê, sem proteção. Por quê? Porque a presença de Deus representa em nós a proteção. Quando nós temos a presença de Deus, somos protegidos por Ele. Quando o Senhor nos enche da sua presença, nós somos protegidos e revestidos, cheios da sua graça. Então assim foi. A arca de Deus foi tomada. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foi morto. E quando Eli ficou sabendo que o mensageiro trouxe a mensagem, a Bíblia diz que o mensageiro trouxe a mensagem até Eli. Quando Eli ouviu esta palavra que os filhos morreram, e quando ele ouviu que a presença de Deus, que a arca da aliança foi levada de Israel, ele não aguentou. A Bíblia diz que ele caiu de cima de um pináculo e caiu e morreu, bateu com a cabeça e morreu. Assim, da mesma forma, a nora de Eli, esposa de Finéia, também ouviu que tinha matado o seu esposo e que levaram também a arca de Deus. Ela estava grávida e a Bíblia diz que naquele momento ela teve dor de parto. Ganhou o menino e quando ganhou o menino ela pôs o nome Pere. Por quê? Porque se foi a presença de Deus. Dali então começou o reinado de Saul. Saul não se preocupou em levar a presença de Deus, em buscá-la de volta, a presença de Deus. Saul, ele tinha um culto primordial. O culto de Saul tinha mesa da proposição, o culto de Saul tinha candelabro, o culto de Saul tinha até o santo dos santos, mas lá dentro faltava algo, o quê? A presença de Deus, que era a arca da aliança. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu vejo muita gente fazendo culto, celebrando culto, tem tudo no culto, só que está faltando o bem mais precioso dentro de um culto. Qual? A presença de Deus
em nós. Está faltando a presença de Deus. A gente pode cantar, a gente pode louvar, a gente pode evangelizar, a gente pode sair, a gente pode até falar de Deus. Mas se faltar a presença de Deus, certamente faltou tudo. É a presença de Deus que nos leva aonde nós queremos chegar. É a presença de Deus que nos envolve. É a presença de Deus que nos atrai. E a Bíblia diz: o reinado de Saul se foi. Agora entra o reinado de Davi. Quando o reinado de Davi entra, e a Bíblia diz que eles tiraram a Arca da Aliança de Israel, levaram para uma cidade, para Gate. Gate era uma cidade capital da Filisteias, onde eles puseram no templo de Nagor a Arca da Aliança, junto com os deuses deles, chamado Nagor. No outro dia de manhã cedo eles foram lá para ver, só que quando eles foram lá, Nagor estava caído com a cara no chão. Por quê? Porque aonde a presença chega, Deus não divide a sua glória com ninguém. Onde a presença de Deus está, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Deus nunca vai dividir a glória dele. Pois Isaías disse: Deus não reparte a sua glória. Não adianta a gente falar assim, prego muito, canto muito, falo muito, trabalho muito. Uma coisa é, Deus não vai pegar a glória e dividir. Temos que ser humilde e reconhecer que nós somos pequenos e a glória dele em nós nos faz permitir a servir o Deus tão vivo e poderoso que nós servimos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, Gate agora não quer ficar com a presença de Deus, porque Deus não divide a sua glória. E se Gate não quer ficar com a presença de Deus, eles levam a presença de Deus. Os filisteus pegam a Arca da Aliança e tentam devolver para o seu povo. Então o que eles fazem? Ele leva a Arca da Aliança até Queriá de Jearim, uma cidade que já é Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a Bíblia diz que quando chega lá, o povo sem referência e sem imprudência abre a tampa da Arca da Aliança. E quando eles abrem a tampa da Arca da Aliança, por irreferência, a Bíblia diz que Deus mata todo mundo porque tocou com irreferência e abriu a tampa da Arca da irreferência. E agora o que eles fazem? Eles pegam a Arca de Deus e mandam para outro lugar. Por quê? Porque mesmo Queriá de Jearim, aquela cidade sendo a cidade de Israel, sendo o povo santo, eles acham assim, olha, esse Deus é santo demais para ficar aqui na nossa cidade. Imagina, um povo que serve a Deus, um povo que diz ser santo, e agora está dizendo que esse Deus é santo demais para ficar nessa cidade. Não, por quê? Porque Deus ele quer conserto. Deus ele quer que a gente se conserta. A Bíblia diz que eles pegam a Arca da Aliança, levam para outra cidade, e quando eles levam para outra cidade, Davi assume o seu reinado. A Arca da Aliança fica na casa de um homem chamado Abinadab, um sacerdote da época, um levita da época. Abinadab não se preocupou também com nada. Por quê? Ele só queria a presença, mas não queria preocupação. Ele só queria a presença, mas não queria peso algum sobre as suas costas. Aí Jesus me ensina que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, coloca sobre o seu ombro e segue-me. Deixa eu te falar uma coisa, você que está ouvindo essa live agora. Não adianta a gente participar dessa live e não renunciar o pecado. Não adianta a gente participar, cantar na igreja, cantar de louvor e não renunciar aquilo que nós estamos fazendo. Porque a única coisa que vai te afastar de Deus chama-se pecado. E a Bíblia disse que o reinado de Saul agora para. Deus não agrada de Saul. E ele mesmo se suicida na sua própria espada. Agora quem? Davi agora vai assumir o reinado. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Qual? Imagina, Saul, ele reinou por muitos anos, mas não se preocupou em buscar a presença. Saul, ele reinou por muito tempo, mas não se preocupou em buscar a presença. A gente pode celebrar culto a Deus se a gente não se preocupar em orar, em consagrar, em obedecer, em buscar a presença. Disso nada vai adiantar. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando
Davi, ele começa a assumir, ele tem uma preocupação tão grande, que é a mesma preocupação que eu e você devemos ter, qual? Em buscar a presença de volta, em buscar aquilo que está perdido de volta. Porque Davi sabe que sem presença, ele não suporta reinar. Aí Jesus disse assim, ó, sem mim nada podereis fazer. Jesus está dizendo, olha, sem mim vocês não conseguem chegar a lugar nenhum, sem mim vocês não conseguem ir até um palmo do nariz, mas o Senhor, ele é tão bondoso e misericordioso que todo dia ele nos dá a chance novamente. A Bíblia diz que quando ele assume, ele vai buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Repare que quando ele vai buscar, só que, irmãos, uma coisa é a gente fazer do nosso jeito, a outra coisa é fazer do jeito que Deus quer. E toda vez que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, certamente não vai dar certo. Se a gente quer levar o culto de qualquer maneira, não vai dar certo. Se a gente quer levar a nossa casa de qualquer forma, não vai dar certo. Se a gente quer levar o nosso trabalho, nossos irmãos de qualquer maneira, não vai dar certo. Certamente Deus não vai receber o culto. Por mais que eu esteja a direção de um trabalho, por mais que nós tivemos a direção de um trabalho, por mais que nós temos liderança, se nós fazermos as coisas erradas, não vão agradar a Deus. A Bíblia diz que eles fazem um carro. Olha, eles fazem um carro. Eles estão imitando quem? Imitando o filisteu. Por quê? Porque os filisteus fazem um carro e colocam a arca dentro. Imagina o povo que é de Deus agora imitando o povo que não é de Deus. Imagina um povo agora que diz que ser de Deus, pegando a mesma cultura do povo lá fora e levando para dentro da cidade, ou seja, pegando a cultura do povo lá fora e levando para dentro da igreja. Imagina, será que isso vai agradar a Deus? E alguém pensa assim, vou fazer porque Deus não está vendo. Olha, Provérbios 14:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando aquilo que é bom e contemplando aquilo que é mal. Não adianta a gente esconder do pastor da igreja, não adianta a gente esconder da irmã da live. Isso não vai adiantar. Aquele que qual nós devemos esconder e não esconde, ele está nos olhando agora. Ele está vendo você e agora onde você está. E a Bíblia diz que quando ele vai à casa de Abinadab e pega a Arca da Aliança, eles fazem um carro novo. E a Arca da Aliança não é para ser levada em carro novo. A Arca da Aliança é para ser levada nas costas. E quando você pega o seu cargo, a posição que Deus te deu, e transfere para tirar o peso das suas costas, isso não dá referência a Deus. Porque Deus te chamou para carregar um peso. Deus te chamou para fazer a obra. Deus te chamou para fazer a diferença no meio dos teus. É para isso que Deus te chamou. Agora não pegue aquilo que Deus te deu e não transfira para um carro, porque certamente isso não vai dar certo. Quando fala de carro, fala de boi. Quando fala de boi, fala de carne, irmãos. A gente sabe que fazer a vontade da carne nos leva, nos distancia da presença de Deus. A Bíblia diz que eles fazem um carro novo. Pega aquilo que é sagrado. Pega aquilo que é referência, pega aquilo que para o povo é presença, e eles colocam um carro novo, e eles começam, e Moisés falou assim, a arca não é para ser levada em outra coisa alguma, a não ser nas costas do levita, Imagina eles quebrando agora um protocolo. Imagina eles quebrando o princípio. E eu tenho uma coisa para dizer. Quem quebra princípio também é quebrado pelo mesmo. Quem quebra princípio de Deus, uma hora vai se quebrar. Quem quebra aliança com Deus, uma hora automaticamente ele vai se quebrar. O povo quebrou o princípio. E quando eles passam, quando eles passam na Eira de Quidom, um lugar chamado Eira de Quidom. Eira de Quidom significa onde as coisas caem. A Bíblia diz que os bois tropeçam, porque quando a gente anda na carne, a gente tropeça. E quando a gente anda na luz do mundo e sal da terra, a gente tem a ficção e os pés firmados em a rocha. Agora, quando a gente anda com carro de boi e com boi guiando, repare, quem vai guiando a Arca da Aliança é um carro de boi. Porque o carroção, eles colocam atrás do carro. E quem vai na frente? É os bois. Imagina, eles deixou de tirar a responsabilidade deles e jogou dentro de boi, e jogou em cima de carro de boi. Agora Deus lá em cima parece que está notando e não está agradando disso. A Bíblia diz que quando chega a Eira de Quidom, os bois começam a tropeçar. E quando os bois tropeçam,
A Bíblia diz, olha isso aqui, a Bíblia diz, quando os bois opressam, a Bíblia diz que Uzá leva a mão na arca, para que a arca não caia. Só que quando ele leva a mão na arca, lá em cima o céu brada. E quando o céu brada, ele racha Uzá pelo meio. Ele abre Uzá pelo meio, porque quando fala ruptura, ele está abrindo Uzá pelo meio. A Bíblia diz que quando ele toca na arca, ele abre Uzá pelo meio. Por quê? Há um texto que diz no livro de Samuel que quando ele toca por falta de referência. Agora, levar a presença de Deus, irmãos, com irreferência é gravíssimo para nós que somos conhecedores da palavra. Levar a presença de Deus de qualquer jeito é gravíssimo para nós que somos conhecedores da palavra. A Bíblia disse: Uzá cai morto, porque tocou na arca da aliança. Quando Uzá cai morto, diante de Deus, ele cai morto. A Bíblia diz que perante o Senhor, perante Deus, ele cai morto. Davi agora tem uma preocupação, qual? E olha que Davi ficou nervosinho. Mas quem somos nós para ficar nervoso com o Criador? Quem somos nós para ficar nervoso com Deus? Quem somos nós para meter o dedo aonde Deus coloca a mão? Quem somos nós? Nós somos criaturas tão pequenas diante de um Deus tão grande, tão poderoso. A Bíblia diz que agora tem uma preocupação no coração de Davi. Qual? Como vou levar a presença de Deus agora? Como é que eu vou levar ela? Agora a Bíblia diz que Davi vai levar da maneira exata, da maneira certa. A Bíblia diz que durante 3 meses, Davi não toca na aliança e nem mexe com a arca da aliança. A Bíblia diz, é chegado perto de Querides de Arim, uma casa de um homem chamado Obed-edom. Agora, por que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom? Se você conhece a história, Obed-edom era um levita que estava parado. Obed-edom era um levita que estava frustrado. Obed-edom era um levita que talvez parou, porque alguém não deu espaço, porque alguém não deu oportunidade. Mas quando chega, imagina Davi, com 30 mil homens, chegando na casa de Obed-edom, batendo na porta assim, ó. E quando o Obed-edom, que estava sem esperança, quando ele abre a porta da casa, ele dá de cara com o quê? Com a presença. Quando ele abre a porta, ele dá de cara com a presença de Deus. Talvez você que há muito tempo não louva, não canta, está parado porque alguém não te deu oportunidade, tem uma palavra na tua garganta doida para você locuzar com ela, mas olha, tem uma coisa, tem uma profecia de Deus que eu vou te lançar nessa tarde. Abre a porta porque a arca da aliança está batendo aí na tua porta. Abre a porta porque a arca da aliança está batendo aí na tua porta. A Bíblia diz: quando ele recebe a arca da aliança, tem referência. Por quê? Porque a arca da aliança fica 3 meses. Repare, a arca da aliança ficou mais de 20 anos na casa de Abinadab. E não tem nenhum feito bíblico dizendo que Deus abençoou a casa de Abinadab. Não tem nada dizendo. Agora, dizendo tem que quando Obed-edom abre a porta da casa para receber a presença de Deus, a Bíblia diz que 3 meses, e Deus não abençoou sua família de Abinadab. Está dentro da leitura. A Bíblia diz que Deus abençoou do interior da casa e tudo quanto Obed-edom tinha. Repare, quando nós levamos as coisas sérias com Deus, quando nós levamos as coisas mediante a presença de Deus, Deus abençoa tudo que nós temos, a nossa família, a nossa casa, o nosso ministério. Agora a preocupação de Davi, 3 meses Davi volta. Agora 3 meses Davi volta para buscar a presença de Deus. Davi agora não vai levar a presença de Deus de qualquer forma. A Bíblia diz que ele reúne os levitas, todos os levitas agora estão sendo reunidos. E quando ele reúne os levitas, ele começa agora a fazer do jeito certo. E o jeito certo qual é? A Bíblia diz que ele dá 3 passos e adora. Ele anda 3 passos e adora. Davi não está com pressa, irmãos. E tudo feito com pressa não dá certo. Tem que fazer as coisas na medida que Deus ordena. Davi agora não está mais com pressa. Davi agora, ele anda, dá 6 passos, sacrifica. Anda, dá 6 passos, sacrifica. Anda, dá 6 passos, sacrifica.
Tudo com pressa não dá certo. Oi, casamento com pressa não dá certo. Relacionamento com pressa não dá certo. Divórcio com pressa não dá certo. Fazer as coisas com pressa não dá certo. Dirigir culto com pressa não dá certo. Ei, caçar a porta que Deus não abriu com pressa também não dá certo. Busque a direção de Deus em tudo que você for fazer. Fale com Deus. Ei, não importa o que você está vivendo, a frustração que você está tendo no seu relacionamento, no seu casamento, às vezes tem frustração que vem, mas o Senhor, Ele é poderoso para modificar e para restaurar e para mudar a nossa vida, e o nome do Senhor será glorificado através da tua vida, pois a Bíblia vai dizer que agora vai levar a Arca da Aliança, como Deus tinha ordenado na lei mosaica. A Bíblia diz que Ele anda, dá 6 passos, dando 6 passos, Ele vai fazer tudo certinho. E quando Ele vai tirar, eu imagino Davi quando vai tirar a Arca da Aliança da casa de Obed-edom, e quando ele olha, está tudo abençoado. Quando alguém chegar na tua casa, mesmo aqueles que não deram nada para a tua vida e nem para a tua família, nem para o teu chamado e nem para o teu ministério, quando eles abrirem, eles vão dar de cara com uma coisa, não com você, mas com a presença de Deus na sua vida, com a presença de Deus na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Mesmo que alguém diga assim, olha, a casa dela não vai dar nada, a casa dele não vai dar nada, ali só tem traficante, ali só tem ladrão, ali só tem gente que não presta. Aí Deus está dizendo assim, ó, faz um favor, abre a porta, deixa a Arca da Aliança entrar, porque quando eles forem abrir a porta novamente, eles vão ver a diferença em porta fechada que eu faço. Agora, Davi vai levar agora com referência. Aleluia. Davi vai levar agora com referência a Arca da Aliança. Davi agora vai andar, dá 2 passos. A Bíblia diz que Davi faz uma tenda. Repare, não importa o lugar onde você faz para glorificar o teu Deus. Não importa. A Bíblia diz que Davi não fez um templo na caminhada. Davi fez uma tenda. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente se importando com o templo. Eu já vi muito templo bonito. Sem Arca da Aliança não adianta. Eu já vi gente preocupar com o som de igreja. Eu já vi gente preocupar com parede de igreja. Eu já vi gente preocupar com tanta coisa em templo, mas não preocupa em orar, em jejuar, em consagrar, em obedecer. Preocupa mais com a boniteza da igreja, com a boniteza do templo, mas não preocupa em buscar a presença de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que agora, quando Davi chega na sua terra, ele não resiste. Davi, ele dança. Quando ele pega a Arca da Aliança, ele dança na presença de Deus. E quando Davi pega a Arca da Aliança, ele começa a dançar na presença de Deus. A Bíblia diz que Mical olha para Davi e tem ele como menino e fala assim, por que tu tá fazendo isso? Tu é rei? Ei, na presença de Deus não tem rei. Na presença de Deus não tem rainha. Na presença de Deus tem adorador. Na presença de Deus tem adoração. Eu creio que tem adorador por trás desta live. Eu creio que tem pessoas que estão adorando mesmo na dificuldade por trás da live. Aí o inimigo fica furioso, sabe por quê? Porque você ainda adora. O demônio fica furioso porque você mesmo na luta ainda consegue adorar o teu Deus. Mesmo você na provação, com depressão, com ansiedade, você ainda consegue arrancar um suspiro de adoração e dizer, ah, Senhor, somente o Senhor é Deus e poderoso. Ele está dizendo assim, não pare, serva de Deus. Eu sei que tem irmã aqui que está machucada nessa live. Eu sei que tem irmão aqui que está ferido. Ei, eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo um turbilhão pro lado de dentro. Aí Deus está dizendo assim, nessa tarde eu resolvi entrar no teu coração e te dar paz, porque tem pessoa aqui também que há muito tempo não tem paz. Receba paz agora, receba alegria. Continue adorando o teu Deus, continue adorando o teu Senhor. Olha, quando Mical
Quando Mical zomba de Davi, eu sei que tem gente que zomba quando a gente adora. Tem gente que não tem presença, não tem conhecimento. Eles zombam quando a gente adora. Olha, mas eles não sabem da onde ele nos tirou. Ninguém sabe aonde Deus nos tirou. Eu sei, olha, a Arca da Aliança, a presença de Deus. Feche os seus olhos onde você está aí agora. A Arca da Aliança está indo ao teu encontro agora. A Arca da Aliança está indo ao teu encontro agora. Ô irmã, e essa luta que tu tá vivendo aí dentro, minha irmã? E essa dificuldade que tu tá tendo na tua família, minha irmã? Deus manda lhe dizer, acalma o teu coração. Acalma a tua vida aí, serva de Deus. Acalma. Ei, eu vejo uma pessoa que está aprisionada em laços espirituais. Aí Deus está dizendo assim, avisa que eu estou dando descanso. Ô mãe que tanto ora pelo seu filho, Deus está dizendo assim, ó, o que está perdido vai ser achado, tá bom? E o que está morto vai ser revivido para a glória de Deus. Recebe essa palavra aí. E sabe essa lágrima que está correndo agora do teu rosto? São coisas que você não consegue dizer com palavras. Mas Deus está dizendo em lágrimas, eu te entendo. Por mais que a tua família não te entende. Por mais que a tua igreja até mesmo não te entende. Aí Deus está dizendo, te preocupa não, porque eu te entendo. Recebe agora uma porção dobrada da presença de Deus. Recebe agora em nome de Jesus. Aonde você está, recebe a presença do Espírito Santo em nome de Jesus. Coloca a mão no teu peito aí agora. Coloca a mão no teu coração aí. Depressão, eu te dou ordem, vai embora. Ataque de ansiedade, sai agora em nome de Jesus. Não tem espaço aí mais. Sai em nome de Jesus. Receba paz. E assim eu agradeço a minha oportunidade. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Continua orando pela minha pessoa, irmãos. Eu também estou aqui orando pelos irmãos. Amém? Deus o abençoe. Em nome de Jesus.